A forma de enxergar a vida muda quando você começa a ter certeza de que os resultados obtidos hoje são devidos àquilo que você acredita, àquilo que você pensa, àquilo que você faz. Eu quero passar alguns conceitos que eu acredito que vão ser importantes em relação ao que significa ser transformacional e ao que significa jogar nesse próximo nível. Pega papel e caneta, que tem muita coisa de valor aqui agora. Percebe isso daqui, resultados chaves observáveis do terapeuta. Eu coloquei do terapeuta, mas eu quero que você faça a tradução na sua cabeça. Pode ser do mentor, pode ser do treinador, pode ser do empresário. Você entendeu a lógica. Tranquilo? Vamos lá. Resultados observáveis desse terapeuta transformacional. Congruência. Como eu vejo a minha evolução pessoal. E percebe isso daqui, ó. Vamos lá. Congruência. Quando você oferta, seja terapia, seja mentoria, você tem congruência? Isso significa, você acredita no que você está ofertando e você vive isso? Eu vou trazer um exemplo meu. Eu invisto muito em mentorias. Então, consequentemente, quando eu oferto mentoria, eu tenho mais congruência ao ofertar mentoria. Então, pense em você, de 0 a 10, como você vê o seu nível de congruência hoje. De entender, olha, eu estou ofertando o produto X e eu acredito muito nisso daqui, eu sei que eu posso entregar. E aí, peraí, dá uma nota de 0 a 10. Foi. Dá uma nota de 0 a 10. Como você se vê em nível de congruência hoje? Deu a nota? O que você vai perceber? Nota 1 e 2 travado. Ou seja, eu sinto que eu não consigo entregar resultado, eu sinto que de alguma forma eu não estou investindo em mim como eu poderia, eu sinto que eu não tenho certeza, eu talvez tenha medo de não estar vivendo aquilo que eu ofereço. Aqui eu travado, 1 e 2. 1, 2, 3. 4, 5 e 6, instável. Aquela pessoa que fala assim, eu até de vez em quando invisto alguma coisa, eu até de vez em quando busco me desenvolver, mas não tão congruente assim. 7, 8, autêntica. Uma pessoa que já começa a ser vista como diferente, falar, essa pessoa tem autenticidade. E aqui, a pessoa íntegra, 9 e 10. Aquela pessoa que você olha para ela e sabe que ela vive o que ela fala. Isso faz vender mais, não faz? Então, por isso, dá essa nota de 0 a 10. Perceberam a sua primeira nota aqui? Segunda, entrega. Dá a sua nota em relação a que congruência. Você vive o que você fala. Vou trazer um exemplo aqui. Curioso. Quem já conheceu alguém que você olha e fala assim, cara, na hora que a pessoa faz oferta, você olha e fala assim, não vai dar, ela não vai dar conta de entregar. Você olha e não percebe congruência, não percebe autenticidade, não percebe que de fato ela está ofertando algo que gere valor real. Quem já viu isso acontecer alguma vez? O que eu quero? Eu quero que você olhe para você e pense assim, se eu entrasse nas suas redes sociais agora, ou se eu buscasse referência de você, ou de alguma forma se eu buscasse o seu trabalho, eu iria falar assim, caramba, essa pessoa é incrível, eu vou querer comprar dela. E agora a pergunta que você se faz é, você, imagina que você não se conheça. Se você procurasse sobre o seu trabalho, você se contrataria? E essa congruência, você dá essa nota de 0 a 10. E pensando, você tem investido no seu desenvolvimento? Agora, entrega. Entrega já não é sobre essa congruência mais só. Entrega é sobre, lembra do que nós falamos lá nos pilares do próximo nível? O quanto você tem conseguido gerar resultados e conseguido fazer com que as pessoas agradecessem a você. Se você quiser esperar, ainda tem mais coisa, você tira no... Mas eu acho que recomendo que vocês tirem foto, só que na hora que der o terceiro aqui. Aqui, ó, entrega. Como é o tipo de resultado dos seus clientes? Você tem clientes satisfeitos que falam bem de você, que indicam o seu trabalho, que veem você como uma referência, que agradecem. Vocês viram quantas pessoas subiram ao palco aqui e me agradeceram de alguma forma? De alguma forma, quer ver? Tem alguém aqui que tem alguma história onde você pode ser grato pelo Instituto Romani? Levanta a mão, fica de pé, só para saber. Só para saber. Alguma história que você pode falar, nossa, de eu ter ajudado alguém, de o Instituto Romani ter feito a diferença na minha vida. Fica de pé.
Uma salva de palmas para essas pessoas. O que eu estou querendo dizer? Isso é sobre entrega. Aqui, no primeiro nível, duvidosa. Dá uma nota de 0 a 10 antes. Qual nota você se dá? E pensa isso. Gente, se você olhar no Google agora, dá uma olhada, quem tem internet aí, digita Instituto Romani e vê quantas avaliações nós temos e vê o que as pessoas falam da gente. Quem tem internet, dá uma olhada. Quem pode falar quantas avaliações apareceram aí? Quem chegou a olhar? Olha no Google e dá uma olhada o que apareceu. Romani tem 2 N's. Não, 5 estrelas. Quantas avaliações? Mais de 1.000 avaliações. Olha isso, mais de 1.000 avaliações, 5 estrelas. Eu estou compartilhando isso com vocês para entenderem o quanto fica mais fácil ou mais difícil vender. Se tem mais de 1.000 pessoas que te avaliaram com 5 estrelas, mais fácil. Eu tenho uma playlist no YouTube com mais de 300 depoimentos em vídeo de pessoas gravando agradecimentos, um atrás do outro. Na verdade, são muito mais de 300, só que eu coloquei 300 porque senão não é tão simples você subir um monte de vídeo assim no YouTube. E eu estou falando sobre isso porque quando você consegue gerar valor e se importar com seus mentorados, com seus pacientes, com as pessoas do outro lado, eu acredito que fica mais fácil de você chegar num nível mais transformacional. Então, pensando nessa linha aqui, de 0 a 10, como que está a sua entrega? Dá a sua nota. E é interessante, pessoal, porque, pensando aqui, é a sua autoavaliação. Pode ser que outra pessoa fazendo ia te dar 10, e você pode se dar 5. Não é se comparar com outra, é você se comparar com você mesmo. Ó, o curso do Instituto Romani foi considerado o melhor curso de hipnose do Brasil, com a taxa de 97,8% de superação de expectativas. Então, e é muito sobre essa entrega. Deu a nota de 0 a 10? 1 e 2 e 3, entrega duvidosa. Eu não tenho ninguém que valida, eu não acredito na minha entrega. 4, 5 e 6, superficial. Ou seja, até tem alguma coisa, mas fica na superficialidade. 7 e 8, mudanças sustentáveis. Aqui você já consegue gerar mudanças duradouras. Isso aqui já é legal. Você já consegue gerar uma transformação que seja duradoura na vida das pessoas. Só que aqui, além de ser sustentáveis, você consegue fazer com que isso seja profundo e ainda mais rápido. E a pessoa fala, uau, nunca tinha percebido que poderia... Vocês lembram aquilo que o Cauã contou da história da moça de 15 anos? Que ficou 15 anos em depressão e passou pelo processo com ele. E, gente, o Cauã, ele aprendeu na formação. Ele só acreditou. O que é a capa do mago? Eu vou contar a história da capa do mago para vocês mais tarde. Agora, vamos lá. Negócios. Em relação a se ver como empresa, a ofertar seu trabalho. Lembra do que eu falei dos pilares? Que você tem que ofertar também? Senão, lembra da Maria e do João? Que a Maria ofertava e o João não? Então, em relação a negócios, como está a sua agenda de clientes, capacidade de prospectar? E pensando assim, é ter funis de venda rodando. Tem algum funil de venda rodando? Por exemplo, hoje eu já fiz venda, sem ser na sala aqui, ó, de gente que não está aqui, que em outro lugar do Brasil, entrou na internet, foi lá e comprou. Acho que eu já fiz algumas vendas hoje. Isso é legal, não é? E outra, não tem nem time trabalhando hoje. Então, por que eu quis... E outra, já teve gente que renovou a plataforma hoje. Então, está percebendo o modelo de negócio? E eu quero que isso possa acontecer com vocês também. Negócio, como está a sua agenda de clientes, capacidade de prospecção? E, gente... Faz essa analogia para o seu negócio. Como que estão os seus funis de venda, sua capacidade de prospecção? Dá uma nota de 0 a 10. Dá uma nota de 0 a 10. Você escolhe aí, cada um com a sua. Nota, zerado, 1 e 2 é aquela pessoa que não tem cliente ainda. Provavelmente a pessoa que tem vontade de ter cliente, mas nunca atendeu ou nunca... 4, 5, 6 ali, poucos clientes. 7, eu não gosto do termo tanto agenda lotada, mas a ideia é você... Pensa isso, uma agenda consistente. Você definiu um número de clientes e conseguiu ter um número de clientes interessante que você geralmente já consegue viver do desenvolvimento humano. Ali, 7, 8. Ou seja, porque pensa no termo agenda lotada assim, você quer atender um cliente por mês?
sua agenda está lotada, mas desde que você tenha uma estratégia, uma agenda consistente, que você já vive do desenvolvimento humano. 9 e 10, referência. Provavelmente as pessoas já enxergam como referência. Por quê? Se você tem funis de venda rodando, se você tem uma atração, isso consequentemente te faz se tornar uma referência. E aqui, ó, eu quero que vocês entendam, lembrando, a agenda lotada é aquela agenda que cabe na sua vida. Lembra do que eu falei? Daquele ponto? Quem que é a primeira pessoa do negócio é você? Perceberam? Deu para avaliar suas notas em cada um dos pontos? Deu para pensar nos pontos de melhoria? Próximo. Aqui os 4 tipos de terapeutas, coaches, mentores, o que você quiser colocar. Primeiro, vamos colocar aqui congruência, poder transformacional, negócios. Vou colocar essas 3 coisas, por quê? Se você tem congruência de vive aquilo que você fala, vai ficar mais fácil. Aqui vocês podem calmar que ainda tem mais um monte de coisa para ir aparecendo. Esse poder transformacional é de fato de gerar transformação nas pessoas, de vivenciar e negócios de entender que você é um negócio, como eu falei aqui nesses 3 dias. E aqui, ó, geralmente, quem que é esse cara que está na base aqui, ó? Se sente travado, que tem entrega duvidosa e está zerado. Sem perceber, é o figurante. Eu tô zerado, eu não consigo entregar e eu me sinto travado. E, pessoal, uma boa notícia para você. O que é a primeira coisa que uma pessoa precisa para sair de uma prisão? Saber que está preso. Você pode mudar essa situação. Se quem está aqui. Então, nesse nível aqui é difícil, pesado, a pessoa vai patinar mais. Por quê? A pessoa ainda não consegue faturar o que ela gostaria, está zerada, ela tem dúvida se ela consegue entregar e ela se sente travada. Sabe o que fez o Cauã cobrar os R$1.000? Foi porque, olha isso, ele estava zerado naquela época, mas eu fiz ele ter certeza que ele conseguiria entregar algo de valor e ele não tinha esse negócio aqui de estar travado, não. Esses 2 ele resolveu, ele passou de nível. Vamos passar aqui. Geralmente, o que trava as pessoas aqui? Medo e ignorância, às vezes, de não saber que está. De achar que a vida é assim mesmo. Eu digo porque, lembra da história que o Cauã contou da moça com depressão? Ela já achava que a vida era assim mesmo. Ela não pensava que poderia existir outra realidade além daquela. A pessoa geralmente nega, ela tem medo. Lembra da história que eu contei da oferta de você quer capacitação aos R$50 agora e as pessoas preferiram os R$50 agora? É porque ela nega que ela tem capacidade de fazer. É como se aquilo não fosse para ela. Na mente dela, ela está duvidando dela mesma. O próximo nível, ó, zona vermelho. Aqui, ela, acredite, é muito difícil de ser terapeuta, ela se conta essas histórias geralmente. Próximo passo, zona amarelo. Essa pessoa aqui na zona amarela, ela já acredita que é possível ser terapeuta. Ela já passou ali o nível. Essa segunda fase é a fase de coadjuvante. Aquela pessoa que eu coloquei um nível a mais porque o coadjuvante é aquela pessoa que às vezes busca, só que ela tem instabilidade, às vezes conseguiu um cliente. Ela consegue algumas transformações, mas às vezes transformações mais superficiais, ainda tem certa incerteza da entrega, poucos clientes no geral. E outra, pode ser que você já começou a pôr um pezinho aqui quando você muda um desses 3. Ó. Eu quase não tenho clientes. E, gente, aquilo que eu falei, não precisa ter 1 milhão de clientes, não. Se você tiver 5 clientes de forma consistente atendendo semanalmente, você já consegue uma renda que pode ser interessante, dependendo do que você estiver cobrando. Vou colocar aqui, vamos supor que você está cobrando R$300 por sessão e fechando um pacote de acompanhamento ali mensal, a mensalidade. A mensalidade 300 vezes 4 dá R$1.200. Se você fechar dessas mensalidades aí com 5 pessoas, você vai tirar um dia para atender as 5 pessoas, dependendo, vai dar, vamos fazer a conta aqui, 1.200 vezes 5, R$6.000. Você já consegue com os primeiros 5 clientes de forma consistente. E outra, pode ser que você vai ter mentorados, você vai pensar no seu modelo de negócio. No Prime hoje são mais de 100 mentorados que eu acompanho e entendo e conheço o negócio, assim, da grande maioria, se não de todos que estão lá. Aqui, ó,
poucos clientes, transformações mais superficiais, mais instável. Aqui, essas pessoas aqui, sabe uma coisa que prende elas? Elas têm muita pena e fica assim, ah, não, mas eu atendo como se fosse assim, um hobby, uma coisa que eu ainda não vejo que eu posso mais. E tudo bem, só que eu quero você pensando em jogar no próximo nível. Protagonista. Agora as coisas já começam a melhorar daqui para frente. Aqui já está melhorando, mas aqui já melhora significativamente. É uma pessoa mais autêntica, você percebe a autenticidade. Lembra daquilo que o Cauã disse também de se você, tudo que você posta, não tem ninguém que discorda? Opa! Se ninguém fala que post esquisito, opa! Mudanças sustentáveis, você consegue transformações mais sustentáveis, mais duradouras, e você já consegue ter uma agenda consistente com aquilo que você se propõe. Lembrando, quando eu digo agenda lotada aqui, dentro dos seus critérios. Pode ser que você vai estar atendendo uma vez por semana. Agora, geralmente, essa pessoa chega numa fase que ela consegue certa estabilidade. Isso aqui é perigoso demais. Por que é perigoso demais? Porque é isso que impede e isso que faz tão poucas pessoas irem para o próximo nível. Deu para entender? É isso aqui, fica assim, ah, já tá bom, né? Já falta ambição. E isso daqui impede pessoas brilhantes de jogarem aqui. Acomodação. Ó, eu quero ver você sendo chamado de louco, hein? Olha isso. O mito da Zona Verde Clara. É tranquilo ser terapeuta, é tranquilo trabalhar com desenvolvimento humano, já tem alguns resultados, mas você sabe que você pode mais. E aqui, Zona Verde Escura. Apenas, ó, isso daqui é um propósito mesmo. Porque é uma mentalidade de fazer diferença, de gerar valor, de entender que são pessoas do outro lado, não é sobre só o faturamento. É importante o faturamento, mas é importante o ser humano por trás daqueles números. E isso daqui, vocês percebem. Quer ver? Levanta quem é Prime aqui, só para... Pode ficar de pé. Fica de pé. Quero honrar vocês. Pessoal, olha isso. Quem aqui, dessa galera, eu já conversei com você? Falando o seu nome, conversando com você, trocando ideia com você, de alguma forma. Quem eu já conversei com você? Olha isso. Vocês entenderam isso? Vocês viram todas as pessoas. Pode sentar, uma salva de palmas para vocês. Quem aqui já viu mentores oferecendo mentorias, o cara não sabe nem o nome do mentorado. Entenderam a diferença? Entenderam o que significa ser pessoas? E eu acredito que é muito mais fácil. E esse é o grande diferencial para qualquer pessoa. Vou colocar aqui, eu não tenho dezenas de milhões de seguidores. E esse é o seu superpoder. É que você pode fazer uma coisa que não é escalável, que o outro não consegue fazer. E você consegue cobrar até mais, porque você está gerando mais valor naquilo. Eu acredito nisso. Apenas aquelas pessoas que de fato pensam em gerar valor, vêm para cá. Que eu chamo de transformacionais. E a pessoa já faz mais de 20 mil por mês, tem transformação mais profunda, ela consegue gerar valor, impactar e transformar vidas de forma mais significativa. Pode deixar que eu vou mandar lá para vocês no grupo. Aqui, ó. Eu quero que vocês percebam esse gráfico que eu vou mostrar, entendendo os níveis e pensando onde você se encontra no gráfico. Vocês responderam ali as questões, foram olhando a pirâmide, e eu quero que você olhe para esse gráfico e reflita. Primeiro, o figurante, aquela pessoa que se omite, que não se assume, que ainda precisa trabalhar a identidade. Ela ainda não se vê como sendo. É aquela pessoa, como o Ricardo falou, ele, como terapeuta, só que ele tinha um pouco de vergonha de falar que era, em determinado momento. A pessoa que no início, ela se omite. Nesse momento aqui, é muito difícil, porque nem você está vendendo para você, imagina vender para os outros. Então, nesse momento aqui, é um momento desafiador, mas eu acredito que hoje, aqui nessa sala, deve ter poucas pessoas aqui, ó. Tem algumas, e as pessoas precisam de ajuda. E tomar consciência, porque isso é muito importante. O perigo de continuar aqui é porque ela nega. A barreira, o medo e a ignorância. Agora aqui tem uma galerona, que é o coadjuvante. O coadjuvante, o perigo ali, ele participa, mas às vezes falta aquele... Deixa eu fazer aqui o negócio, além de participar.
Ele começa a ter alguns resultados ali, mas ainda está na média. O problema aqui, ó, lê isso aqui, atende por necessidade de pena. E tudo bem desde que você seja uma ONG, desde que você seja um projeto social, desde que você seja uma freira. Cadê a Brunildes aqui? Então, dependendo da sua situação, tudo bem. Só que você quer viver disso, você quer impactar mais pessoas? E eu vou te contar um segredo. O maior trabalho social que você pode fazer para a humanidade é ter lucro. Eu já falei sobre isso. Quem aqui pensa que o trabalho de caridade é mais importante do que o lucro? Tem alguém? Levanta a mão, quero saber, de verdade. Não se omite não, fala aí. Quem fala assim, cara, o trabalho de caridade é mais... Levanta, pode levantar a mão, porque tem mais gente. Ajuda aqui as pessoas que estão com medo de levar uma patada. Vamos lá. Quem mais fala assim, cara, o trabalho de caridade é muito importante, mas muito mais importante que lucro para contribuir com as pessoas? Ou mais, faz sentido pensar assim, não faz? Pode sentar, posso ser duro um pouquinho com vocês? E ela levantou a mão ali, mas tem muito mais gente. Opa, deixa eu falar. Liga o microfone dela. Na verdade, tem duas formas de ver isso, né? Eu pensava não na questão do trabalho de caridade dar muito mais lucro, mas assim, quando eu não cobrava, eu acho que eu não me sentia na obrigação se deu certo ou deu errado, não me cobrava, né? E o medo de fazer e tá. Agora, quando eu entrei para a mentoria e comecei a ver as coisas de outra forma, é isso que eu estou mudando em mim. Porque aí você começa a pensar assim, mas eu tenho que entregar, tipo, né? Igual o Cauã falou. De fato, esse é o meu valor, né? E tá tudo bem. Agora, antes eu tinha medo de cobrar porque talvez eu, né, não conseguisse me frustrar, assim, enfim. E quando você entrega, né, sem cobrar ou cobra pouco, você não sente essa obrigação. É diferente. Salve de palmas para a Tabata ali. Vamos fazer um transformacional para ela, que foi boa. O transformacional. Vamos lá. Ponto 1. Quando você cobra e cobra bem, a sua entrega melhora muito. Muito. Imagina, se eu vendi uma coisa para você e você pagou, você acha que eu não vou preocupar com você muito mais do que se você não tivesse pagado? É outro jogo. Imagina você, para implementar, quando você paga, você não tem muito mais chance de fazer o que precisa ser feito do que se fosse de graça? Que é um exemplo. Se você entrar no chat GPT e perguntar um monte de coisa para ele te conta. Muitas respostas estão lá. E por que ainda assim você vai pagar alguém para te falar aquilo? Porque aquilo aumenta o seu comprometimento de fazer aquilo acontecer. E porque você tem curadoria. Se você parar para pensar, a Lorena, grávida, e o Ravi nasceu, toda hora tinha um negócio que ela queria saber. Aí eu criei uma inteligência artificial, coloquei o CID lá dentro, coloquei umas pesquisas científicas sobre recém-nascidos, estava lá. Perguntava, ela sabia mais do que a maior parte dos pediatras as respostas. Só que ainda assim, você acha que ela não ia falar, eu quero ir lá no pediatra ver. E o pediatra falava a mesma coisa que estava lá na inteligência artificial. Mas não vale. E aí você não fica mais tranquila? E não faz toda a diferença? Porque você tem curadoria e porque você pagou e aquilo faz, opa, agora sim, tem valor. Aquele outro, não paguei nada, não sei lá se esse negócio estiver errado, e tudo bem. E aqui, pessoal, outro ponto, olha isso do lucro que eu falei. Quem ainda não se convenceu, presta atenção nisso. Quem que paga a caridade? É o lucro. Se não tem lucro, não existe caridade. Primeiro ponto. Segundo ponto, imagina agora a gente acabar com o lucro no Brasil. O que acontece com todos os restaurantes que você conhece? Vão fechar. O que acontece com as escolas de educação particular, escola, universidade? Não pode ter lucro. O que acontece com elas? Quebra. O hospital quebra. Tudo é destruído. E aí eu vou te contar uma coisa. Você acha que é só o particular que quebra? O público quebra. Quem que paga o público? É o lucro. Em cima, porque você paga impostos. Você acha que você consegue pagar impostos se você não tem lucro? Se você, olha isso, e se você tem mais lucro, você vai pagar mais impostos, você está contribuindo mais, você está fazendo um trabalho social incrível. Inclusive, os impostos, no geral, ali, é passado por pessoas que nem sempre têm a melhor competência do mundo para gerir aquele dinheiro, mas ele vem do lucro.
E às vezes não do lucro. Pode ser ali que a empresa não está conseguindo ter lucro, mas, mesmo que ela não estiver conseguindo ter lucro, ela vai quebrar daqui a pouco. Ela paga até quando ela não tem lucro. Mas o lucro é o que faz ser bonito. E eu vou te falar uma coisa. O que faz ser possível esse evento é o lucro. O que faz ser possível a plataforma é o lucro. E eu vou te contar uma coisa a mais. Eu não sei se vocês viram que começou uma modinha agora, recente, de promoção de Black Friday, onde você tem oferta com cursos vitalícios e os que vão sair. Vocês viram isso? Eu posso te contar um segredo? As chances são enormes que aquilo vai diminuir o comprometimento da entrega de quem ofertou. Porque, olha isso, quem aqui é do Prime, levanta a mão. Imagina se você tivesse comprado um Prime vitalício. Você acha que o meu comprometimento para te entregar seria o mesmo? Ou o seu para se dedicar? Você, depois de 2 meses, 3 meses, é vitalício, um dia, quando eu precisar, eu volto aqui. Você está destruindo o seu comprometimento e o de quem fez a oferta. Eu, de verdade, quando eu vejo, eu falo assim, cara, o cara está desistindo dos produtos dele. É essa sensação que me dá. Ele não está querendo mais saber do cliente. Ele está pensando em fazer um dinheiro agora, mas não está se importando com aquele cliente. Porque se eu me importo com você, eu penso formas de gerar valor para que melhore, e melhore significativamente. Para que você queira continuar comigo. E talvez eu pudesse até ter feito um dinheiro a mais se eu tivesse vendido a oferta vitalícia. Mas dessa forma, você querendo continuar comigo, eu me torno um profissional melhor que gera valor de verdade para aquelas pessoas que me acompanham e cria um negócio mais sustentável. Eu acredito nisso. Faz sentido isso que eu falei? E fez sentido. Deu para entender a ideia do lucro? E percebe isso. Mais uma vez, não existe caridade sem lucro. Não existe hospital que se sustenta de pé sem lucro. Não existe a sociedade, só existe qualquer nível de liberdade desde que seja possível lucro. Você destruiu o lucro, você destrói aquele segmento. Um exemplo que teve lá, olha isso, que é um jeito de você proibir as pessoas de terem liberdade, só que de uma forma sutil. Tem países que proibiram instituições de educação ter lucro. O que eles fizeram? Eles obrigaram a pessoa a ser doutrinada de acordo com o sistema do governo, basicamente uma lavagem cerebral. Porque no momento que eu proíbo instituições, e aí não parece que eu estou proibindo instituições de educação, parece que eu estou proibindo de ter lucro. Mas você acha que alguém vai... Ele não vive. Não sei se deu para entender. Você não consegue pagar nada. Como que você vai sobreviver se você não tira dinheiro? Isso é um risco enorme. E aqui eu quis falar sobre isso para entender que o lucro que você tem é uma coisa linda, maravilhosa e social. Eu já fui essa pessoa lá atrás, em 2012, eu ficava fazendo um monte de atendimento de graça. Você acha que eu tinha impactado e ajudado mais pessoas ou menos pessoas? Muito menos. Nem compara. Eu não tinha dinheiro para pagar um editor de vídeo, eu não tinha dinheiro para fazer nada dos projetos que eu queria fazer. Eu ainda, inclusive, tinha que fazer um outro trabalho em paralelo no início, porque eu ficava fazendo atendimento de graça. Então, o que eu quero trazer para vocês, um ponto de saída aqui, entender que lucro é bom. E aqui, ó, começar a entender esse poder que tem em ação. E outra, para quem é do Prime, eu vou compartilhar estratégias ali de 30 funis de venda diferentes. E esses 30, você não precisa fazer os 30. Você vai escolher um e focar naquele um e fazer aquele um dar resultado. E talvez com aquele um você consegue fazer, quem sabe, os próximos 250 mil, 300 mil, 1 milhão de reais. Depende também da sua... Ó, o Cauano contou aqui, já tem 3 anos que ele está fazendo uma média de 1,5 milhão por ano. Protagonista. O protagonista no mercado, e olha isso daqui, esse cara aqui no mercado, ele é o participante do mercado só. E é muita gente que está aqui. Esse outro está no mercado, mas esse omite. As pessoas mal sabem que ele está no mercado. Esse outro aqui, ele já é as pessoas sabem que ele está lá, ele está competindo por fatia do mercado. Esse é um protagonista, ele já se destaca. Ele já tem alguns resultados, ele já começa a ter uma estabilidade, ele vive disso daqui, não é mais uma ideia. E a galera que se acomoda, que é o perigo. Aqui a gente encontra o transformacional. O transformacional começa a ter resultados exponenciais. Essa pessoa aqui começa a ter muito mais lucro. Ele, inclusive, mostra uma paixão até mais forte. Por quê? Porque ele tem lucro. E isso faz ele ajudar mais gente.
e faz com que ele seja mais reconhecido. E outra, eu não sei o quanto é o seu próximo objetivo. Pode ser que seja 5 mil, mas visualiza ele. Pode ser que seja 10, então visualiza ele. Pode ser que seja 250, 1 milhão, você sabe. Mas busca ele. E eu vou te falar uma coisa, vale a pena sonhar um pouquinho maior do que a gente pensa que consegue. E eu vou te contar que quando eu comecei, eu fui fazer um exercício, pensar o quanto eu queria. Sabe quanto que eu pensei? Eu pensei assim, olha a cabeça. Na época, eu estava ganhando um salário. Aí eu pensei assim, se eu ganhar 2.500, tá bom. E aí depois, na hora que eu falei isso, o cara olhou para mim, você tá doido? Não, isso aí não dá para nada. Ele falou para mim, não dá para nada, Romani. Aí eu peguei e falei assim, então 4 mil. Só que para mim parecia uma coisa tão distante naquela época. E você pode ir se tornando uma versão muito melhor de você. De repente, pergunta a Lorena para você ver, se não faturar 100 mil no mês, dá prejuízo o mês. Hoje, de custo, de folha, quase 100 mil por mês, que a minha empresa tem. Onde você se encontra nesse gráfico aqui? Pensa sobre isso. Você reflete. E percebe, a galera que está aqui já é uma menor parte. Aqui já é uma minoria. Aqui é um número muito menor. Opa, deixa eu voltar aqui. Deu para tirar a foto, coloca lá no grupo. Aqui, fala para a pessoa do seu lado qual nível você quer jogar. Conta para ela, fala para ela. Agora você vai falar para ela. Fala para ela, cara, eu vou chegar nesse daqui, e fala para ela. Vou chegar nesse daqui, fala para ela. Deixa eu mostrar aqui. Acompanhar o gráfico? Deu para acompanhar? Vamos lá. Olha isso. Isso aqui, tá dando para cair fichas aqui? Tô desenhando esse mercado. Próximo. Isso aqui é um iceberg. Quando a gente vê a ponta do iceberg, aqueles resultados de confiança, de depoimentos consistentes, de pessoas te agradecendo, fazendo mais de 20 mil por mês, isso aqui é a ponta do iceberg. Tá acompanhando? Pontinha do iceberg. E outra, eu coloquei 20 mil, mas você pensa no seu objetivo. Se o seu for 100 mil, põe 100 mil na sua cabeça. Se o seu for 5 mil, põe 5 mil. E aqui, o que tem por baixo dessa ponta do iceberg? O que tem por baixo dessa ponta do iceberg? E outra, aqui poucas pessoas chegam. Porque se você focar só aqui, é pesado. O que você tem que focar? Você vai trabalhar a causa para que você chegue na consequência. Então, começando a trabalhar os pilares do iceberg aqui embaixo, fica fácil sustentar. E quais são alguns desses pilares? Você vivenciar isso, sentir isso, por exemplo, participar de eventos como esse. Você começar essa transformação com você é muito importante. Quem percebe que já começa uma transformação em você primeiro e vai sentindo essa transformação? Quem percebe que de alguma forma a sua visão vai ampliando? Você de desenvolver ferramentas, qualificações avançadas, ou seja, se especializar, seja participar, por exemplo, da pós-graduação do Instituto Romani, você participar de formações, participar da plataforma, entrar na mentoria, tudo isso daqui ajuda. Concorda? Vou trazer um exemplo. Olha a loucura. Imagina que a pessoa chega, ela quer ser médico. Não é óbvio que ela tem que estudar medicina? Então imagina a pessoa que quer ser um terapeuta fora da curva. Só que ele não quer estudar terapia, não. Ele não quer. Olha que loucura isso. Ou ele não quer aprender para poder gerar um resultado de fato duradouro. E outra coisa que você vai ter que aprender é marketing descomplicado, negócios, para conseguir gerar um fluxo de clientes. Se você dominar esse marketing, negócios, ferramentas, entrega, transformação para o cliente, e você vivenciar isso, não fica muito mais fácil chegar aqui? Agora tem essa causa aqui. E sabe qual que é a causa aqui do Instituto Romani? Fazer deste mundo um lugar melhor através das pessoas. É transformar o mundo através das pessoas. Quando nós juntos, e outra, essa causa, quando eu crio essa causa, eu quero trazer um pouco da minha para você pensar naquilo que pode ser uma causa para você, para sustentar esses resultados. Quando eu falo transformar o mundo em um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores, isso conecta com
Vocês. Senão vocês não estariam aqui. Isso cria uma comunidade, porque isso daqui, concorda que outras pessoas, outros mentores poderiam entregar? Mas por que vocês estão aqui? Porque vocês também acreditam nessa ideia, que é possível fazer do mundo um lugar melhor, sendo uma pessoa melhor, transformando pessoas em pessoas melhores. Porque vocês, de alguma forma, também conectaram com essa ideia de que não é só sobre o faturamento, é sobre o ser humano, é sobre vidas. Faz sentido que essa causa, esse porquê conecta? Então, vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. É uma causa. Então, nós juntos somos parceiros de missão. Eu não falo nem... Percebe isso, que eu não fico falando que vocês são meus alunos. Eu falo que vocês são parceiros de missão. Vocês fazem parte. Faz sentido esse iceberg? Você tem uma causa forte. Você desenvolve, vivencia em si mesmo. Aprende ferramentas, se qualifica. Aprende negócios, marketing. Você tem mais chances. E outra, vamos lá, falando dessa vida transformacional. Aqui tem alguns pilares para sustentar isso. Clientes encantados, importante. Prosperidade, liberdade. Então, pensando nisso daqui, vamos olhar. Se você consegue encantar os seus clientes, tem liberdade, você sai de travado para íntegro. Se você tem cliente encantado, tem prosperidade, você sai de entrega duvidosa para entrega mais rápida, mais transformadora, mais sustentável. Se você entende, tem liberdade e prosperidade, você entende de negócios. Você sai de zerado para referência. O que acontece com aquela pessoa que não tem essa congruência? Ela se sente um impostor. E eu quero te ajudar a vencer essa questão do impostor. E sabe como que é uma forma de poder fazer isso que te ajuda muito? Estando próximo às pessoas que estão buscando isso também. Isso facilita muito. Aqui, para vencer... E outra, vou contar uma coisa. Sabe quem não tem síndrome do impostor? O impostor. Porque ele sabe que ele é. E ele tem certeza, ele está fazendo de propósito. Ele não está pensando que é um impostor. Quem está pensando assim, no geral, é uma pessoa boa, íntegra e está preocupada. Imagina isso. Se você vendeu, imagina o Cauã lá, vendeu a terapia por R$1.000. Você acha que ele não ficou preocupado como seria a entrega? Pensando assim, meu Deus, como vai ser? Será que eu fiz certo? E vem. Por que vem isso? Porque ele não é o impostor. O impostor, ele vai sumir, problema seu. Próximo. Aquela pessoa que não consegue entregar, porque se você só vende, mas não entrega, a entrega é fajuta. Então é importante ter essa congruência. A pessoa se sente um fajuto. E aqui, a pessoa que não entende negócio, não oferta, não entende e não quer aprender essa parte, no geral vai ficar falido, por máximo que queira ajudar. Lembra que o lucro é um serviço social, como nós falamos aqui? Se você trabalhar esses pontos juntos, o que você precisa para ter congruência, então? Vai anotando e pensando sobre isso. Quero ter mais congruência. Mentores. Eu invisto em mentorias, consistentemente. Ter mentores abre a sua visão. E pessoal, se você não gostar de mim, investe em qualquer mentor, mas invista em mentores. Isso aqui, de verdade, o cara achar que ele tem que saber de tudo, ele é muito doido. Segundo ponto, aqui você está, estar em busca dessa evolução permanente, não ficar acomodado, buscar sempre mais e melhor, pensar assim, nossa, como eu posso entregar mais? Ou quando você está vendo uma entrega minha, você já está pensando em como você pode entregar para os seus clientes. Você já tá pensando como que eu posso gerar um pouco disso daí na experiência dos meus clientes também. Rede de apoio, suporte. Isso daqui é um ambiente, basicamente. Isso daqui te ajuda muito. Se você estiver sozinho, é muito pesado. Então, você se inserir em ambientes onde você não seja o único doido. Quem aqui percebe que estar numa sala como essa é diferente? Quando você vai conversar, o mundo lá fora não é como aqui. E agora, entrega. O que te ajuda na entrega? Ter um método estruturado. Se você tem um método estruturado, fica muito mais fácil a sua entrega. Se você tem múltiplas referências, também te ajuda. E uma coisa, por isso, inclusive lá no Prime, percebe que eu vou trazendo convidados que pensam diferente de mim às vezes, mas que vão colocando diferentes referências para vocês. Eu pensei isso, não foi por acaso.
Porque eu acredito que assim você amplia a sua visão. Você ganha mais referências, e percebe que você pode se identificar mais com uma coisa com outra. Pode ser que tenha uma pessoa que gosta de constelação, outra gosta de psicanálise, outra gosta de reiki, e assim por diante. Então, quando você vai abrindo esse leque, você vai entendendo aquilo que você se identifica. Então, isso aqui eu acredito ser muito importante. Múltiplas referências, método estruturado, mas cuidado, quando eu falo múltiplas referências, não quer dizer que você tem que sair fazendo tudo ali sem um foco. É que você tem um objetivo, tem um foco e pega referências dentro daquele foco. Imaginando aqui que agora você decidiu que deseja conseguir mais clientes. Então é sobre isso. Não é, eu estou querendo mais clientes, mas eu também estou querendo um trilhão de coisas nada a ver com isso. Vou trazer um exemplo. Estou querendo mais clientes. Mas eu vou estudar constelação. Mas eu vou estudar reiki. Mas eu vou... Aí você pode, sem perceber, se perder um pouquinho daquilo que era o seu objetivo daquele ano. Pode ser que nesse ano você vai decidir que você vai olhar mais para o reiki. Ou esse ano você vai olhar mais para conseguir mais clientes. Ou esse ano você vai olhar mais para tal coisa. E vai buscando referências nisso. Ou que seja a cada 6 meses. Neopsicologia, neurociência, eu acredito que isso te ajuda muito. Porque vai trazendo referências e conceitos que transformam, que você vivencia isso e que você leva isso adiante. Isso melhora muito a sua entrega. Negócios, posicionamento. Quem percebeu que no Prime tem um monte de aula de posicionamento? Tem várias aulas sobre posicionamento, sobre construção de marca, porque isso vai te ajudar a construir um negócio mais sólido. Networking. Lembra da palestra do Daniel? Tá por aí, Daniel? Não sei se ele tá... O networking, isso daqui pode mudar a direção para onde você está indo. Eu, por exemplo, conversei com uma pessoa, fechei um contrato com ela de quase 100 mil reais, numa conversa, por estar no ambiente certo. E eu estou falando isso para você porque tem oportunidades a todo tempo, desde que você esteja preparado para enxergar elas. Vocês viram o que o Daniel contou? Ele hospedou no hotel já pensando no negócio. Ele não sabia nem se ia dar certo, ele já estava preparado. E outra, o Daniel mandou a roupinha lá em casa quando o Ravi nasceu. Ele pegou e mandava mensagem: e aí, Romani? Falei assim: vamos bater um papo. Como que eu ia falar que não? Ele mandou a roupinha mais legal lá. Falou: vamos conversar. Lembra da estratégia cadê a pessoa das flores? Cadê? Ali, a estratégia das flores, ela está promovendo também networking. Aqui, são estratégias de negócios. Também, invista, separe uma verba para pensar em investir em networking. Próximo, marketing e vendas. Marketing e vendas é importante. Se você não... vamos pensar isso. Se a Coca-Cola parar de vender, ela quebra? Quebra. Qualquer empresa. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Se o McDonald's parar de vender, ele quebra. A gente esquece, todo negócio tem que vender. E eu vou te falar uma coisa. Se você ficar bom nisso daqui, dá para construir aí alguns milhões. Se você ficar bom nessa habilidade de vendas aqui, e vendas não tem nada a ver com quase nada que as pessoas ensinam em cursos de vendas, curiosamente. Porque, percebe isso, quando eu vou falar de vendas, vamos dar o exemplo desse ambiente. O que é a coisa mais importante? É o conteúdo que eu vou passar? Não, são vocês, o contexto. É muito mais importante eu saber com quem eu estou falando do que o conteúdo que eu vou passar. Então, se eu vou usar uma técnica de venda XPTO, mas sem saber quem é você, percebe que o resultado não é o mesmo? É como se eu quiser vender, vamos supor que agora eu estou falando disso aqui tudo, e depois eu vou fazer a oferta de um trator. Ou vamos supor que eu vou vender essa mesinha. Percebe que não tem congruência nenhuma? Então, o que acontece? Eu tenho que entender o contexto. E a venda é a pessoa que se convence na cabeça dela e o porquê que aquilo faz sentido para ela. Não sou eu que estou vendendo, é a pessoa que está decidindo falar: isso faz sentido para mim. Eu estou comprando a ideia. Networking, marketing, vendas. E qual que é a diferença de marketing para vendas? Marketing é levar a bola para a área. Vendas é de dentro da área chutar para o gol. Se o marketing não está bem feito, é difícil que as vendas aconteçam. Da mesma forma que se as vendas não acontecerem, o marketing sozinho fica pesado para o marketing. E aqui,
a gente consegue ter clientes encantados, ter prosperidade financeira, ter liberdade, ter prosperidade na vida. Faz sentido esse ciclo aqui? Eu mostrei? Fala para a pessoa do lado, estou ficando incomodado, eu quero jogar no próximo nível. Fala para ela. Ó, deu para tirar a foto? Vamos lá. Estado atual. Estado atual. Onde você está agora? Eu quero que você perceba e visualize isso. Aqui temos uma linha do tempo, daquilo que você deseja para a sua vida. Vida transformacional, independente do que seja o seu próximo nível. Pode ser... Tainá, você está por aí? Deixa eu ver se a Tainá está por aqui. Não sei se ela está aqui. Está ali, ó. A Tainá, eu lembro que ela fez um exercício desse, uma formação lá atrás, e ela falou que queria trabalhar no banco. E hoje, onde você trabalha, Tainá? Pode falar. Pera aí, cadê o microfone para ela? Alguém me ajuda? Ela fez esse exercício lá atrás e falou assim, olha, na época ela estava perdidona, não sabia o que ia fazer. Não. Oi, eu sou a Tainá. Eu sou prima do Romani. Na época, eu trabalhava com vendas também, só que era lojista. E eu queria mais, eu ganhava um salário, eu praticamente pensava... Aquele que você fez, esse outro aí, foi depois, lá em Patos. Eu lembro só do de Uberlândia. Então, de Uberlândia 2016, final de 2016. Segue, vai lá. Não, vai vamos lá. lá. E aí, o que acontece? Eu trabalhava, ganhava um salário, morava com meus avós, eles que me criaram. Estava feliz. Só que alguma coisa estava me incomodando. Eu pensava, cara, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não viajo. E aí tinha uma galerinha que tinha uma vida um pouco melhor. Eu pensava, tô fazendo alguma coisa errada. E aquilo estava me incomodando muito. Aí no curso, mesmo sem saber o que eu queria, o que eu buscaria, só de ter ido no curso, eu acho que alguma coisa mudou. E no curso em si eu tive maior clareza. No curso eu decidi que queria trabalhar no banco. E não por trabalhar no banco, pensava assim, eu acho que minha vida financeira não tá legal. Às vezes eu entro no banco, aprendo alguma coisa e mudo meu jogo. Hoje eu sou gerente do Banco Itaú. Salva de palmas pra ela. E novamente, eu tô aqui porque eu tô incomodada. Já cheguei onde eu queria estar naquela época, agora eu quero mais. Boa! Ó, de protagonista ela já tá querendo o próximo nível. É isso aí, ó. Vamos fazer um transformacional pra Tainá? Transformacional. Olha essa linha do tempo. E percebe o seguinte. Aqui, a vida transformacional, protagonista, coadjuvante e o figurante. O que acontece? Quanto mais tempo passa, percebe o que vai acontecendo com essas linhas aqui, ó. A pessoa, no estado atual, se ela deixar muito tempo sem se movimentar, sem fazer o que a Tainá fez ali, ó, por que eu vim aqui hoje? Você viu o que ela falou? Porque eu estou incomodado, estou buscando o próximo nível. Então, a pessoa, ela começa a demorar para tomar a decisão, ela procrastina. E aí ela fica, um dia eu vou, patina. O coadjuvante, ele demora talvez um pouco menos, patina um pouco menos. O protagonista, ele pode levar mais tempo. O transformacional, ele vai crescendo aqui, ó. Mas eu quero que você perceba essa crescente. O que muda? Essa pessoa aqui demorou a tomar a decisão. Ela vai indo e está indo para que direção? Essa pessoa aqui está tomando algumas decisões, mas de forma inconsistente. Essa daqui foi crescendo. A vida dela, ela se percebe melhorando, mas ela sabe que pode um passo a mais. Essa daqui já está jogando num próximo nível, num crescimento exponencial. E aqui, ó, o que acontece? Esse figurante que está aqui, se ele quiser passar para cá, olha o que acontece. Percebe, ó, níveis. 1, 2, 3, 4. Essa pessoa, o transformacional, são pessoas de ação, de decisão. Lembra do que eu falei? Se as pessoas soubessem o poder que tem ação, sonhos não deixariam de ser realizados. Olha para essa pessoa subir daqui para cá, se ela demorar muito a mudar, é mais desafiador. Porque olha a distância entre uma linha e outra, vai ficando maior. Não é que não dá, mas aqui é um trabalho de construção que leva mais tempo. Agora, aquela pessoa que nesse momento ela entende a importância de jogar no próximo nível, o que acontece com ela? E outra coisa, o que as pessoas pensam?
Geralmente, percebe isso. Nesse momento aqui, que ela tem que dar esses passos maiores, ela vai ficando, quanto mais tempo passa, vai ficando mais arriscado, mais difícil e mais caro. Eu vou trazer um exemplo simples. No marketing digital, lá atrás, sabe por quanto que eu já cheguei a comprar, pagar para as pessoas verem conteúdos meus no Facebook, na época que era Facebook? 1 centavo. 1 centavo. Hoje, para você conseguir lead, se você estiver conseguindo lead a R$3, R$4, você está feliz. Então, olha o quanto muda. Então, percebe isso. Vai ficando mais difícil, mais arriscado, mais caro. Só que também tem boas notícias. Hoje, você pode ter acesso a tudo aquilo e isso é importante de entender. Se eu tivesse investido lá atrás para ter a clareza que eu tenho hoje, eu falo Romani, se ele pudesse conversar com o Romani de 2015, se ele conversasse com o Romani de hoje, nossa, eu teria enriquecido rápido demais naquela época. Por quê? Era como se eu estivesse pegando ouro no balde. Porque naquela época, o Romani não tinha o know-how que ele tem hoje. Hoje, talvez tenham mais pessoas com esse know-how, com algum know-how nessa área. Só que naquela época, eu não conseguia nem ter a visão se era possível, ou que isso era para mim. E o quanto saiu mais caro eu tomar essa decisão depois. E mais caro não só em relação ao financeiro, mas quantas vidas a mais não poderiam ter sido transformadas. Quem aqui tem alguma história que, vamos colocar, que ajudou a transformar a vida de alguém ou sua própria vida de forma bem profunda? Levanta a mão. Eu quero que vocês compartilhem um pouco. Entrega o microfone ali para o Assis, que o Assis eu sei que tem uma história transformadora. Rapidinho aí, 2 minutinhos. 2 minutinhos aí, vai. Gente, meu nome é Assis Pontes, e eu sempre trabalhei no mercado institucional, fazendo palestras, principalmente a nível de empresas de marketing multinível, sendo que em 2020 isso congelou. E para ajudar, eu perdi meu filho num equívoco de pandemia, né? Diagnosticaram com Covid, ele não tinha Covid e tal, e ele acabou falecendo, e foi o financeiro, foi o emocional, tudo desmoronou. Foi quando, abençoadamente, conheci esse rapaz. Comecei a fazer isso para mim, para me estruturar, para eu poder estruturar a minha família, minha filha, mãe do meu filho, parentes próximos. E isso foi assim me gerando um conhecimento de que eu podia, com aquilo que eu estava vivenciando, que eu tinha vivenciado, experienciado, ajudar pessoas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com terapia, ajudando pessoas a entenderem, né, a diferença do porquê e do para quê, que foi o que me levantou. Eu saí da interrogação do porquê que isso aconteceu e aprendi o para que isso aconteceu. Para que meu filho morreu? Ou melhor, por que ele morreu? Fator 1, porque todo mundo morre. Quem está na fila, na minha frente, não se sabe. Né? Fator 2, para o meu renascimento como ser humano, como pessoa, como homem, como profissional e como um estudioso das dores emocionais do ser humano. Hoje eu trabalho com terapia, faço mentoria, graças a esse mestre, sabe? Acompanho desde 2021, janeiro de 2021, que meu filho faleceu, foi enterrado em 1º de agosto de 2020, e eu, dá licença, na merda, conheci esse cara, tá? E foi onde levantou, e a partir de janeiro de 2021 eu transformei a minha vida, o Instituto Romani transformou a minha vida, porque a gente tem uma família. Mas o Romani, antes de constituir uma família de esposa e filhos, ele constituiu essa família. Eu sou imensamente grato a você, a sua família de um modo geral, e a essa família que você criou para nós. Palmas para vocês. Pessoal, imagina o quanto isso é forte. Vocês entenderam isso? Quem tem filhos aqui? Quem tem filhos? Percebe o quanto... Vamos fazer um transformacional para o Assis? Transformacional. Luz Marina, conta ali um pouquinho. Queremos ouvir você. Luz Marina. Eu conheci o Romani numa das piores fases da minha vida. Eu tinha perdido meu esposo, vivemos juntos 42 anos,
E ele morreu assim, de uma forma muito inesperada. Ele estava bem, ele entrou para uma sala de cirurgia conversando comigo e lá ele ficou. Foi ali que a gente se despediu. E isso foi no finalzinho de 2019 e em 2020, no lockdown, eu estava sozinha na minha casa porque meus filhos tinham medo de ir lá e me pegar. Então eu fiquei sozinha com tudo isso, com essa dor imensa, e eu assistindo no meu norte, não me lembro, acho que foi no Face, eu vi o Romani. Eu digo tinha porque hoje, graças a Deus, isso foi embora, que é a fibromialgia. Eu estava muito mal, mas muito mal. Eu estava andando de bengala, eu sentia dores assim insuportáveis. Então, quando eu vi o Romani, ele veio com aquele papo ali desse transformacional. E eu, sinceramente, eu não estava acreditando em nada. Eu não vi. Mas ele me chamou a atenção, sabe? Ele me chamou a atenção e eu parei para ouvir. E aí ele ofereceu aquelas aulas gratuitas. E eu fiz as aulas gratuitas e eu me senti tão bem fazendo, né? Que eu liguei para o meu filho, que estava em outra cidade, e fiz aquele exercício que você faz de virar o braço, né? Eu achei tão lindo aquilo, eu fiz com eles online. E beleza, e deu certo, né? Deu certo. Então, assim, o Romani, ele entrou na minha vida num momento muito, muito especial mesmo, sabe? No momento em que eu precisava sair do lugar onde eu estava. Ou eu morria. Então, eu não tenho palavras para dizer a gratidão que eu tenho por ele, que eu sinto por ele, sabe? Pela transformação na minha vida. E pela paciência, porque ele percebe e ele respeita o meu tempo. Palmas para... Transformacional. Mais uma pessoa para compartilhar Eu sou de Segovia, ontem que teve a possibilidade de me ver, agradecendo mais uma vez a honra de poder estar nesse palco, contar um pouco da minha história e falando aqui com a colega Luz Marina, Assis também. Na minha vida também foi um momento muito delicado. Eu estava em casa, dando continuidade ao meu tratamento oncológico, sem força, desacreditada também, morrendo de medo de sair na rua, com medo de ter que ser hospitalizada novamente. E aí eu fiz o curso de hipnose, isso me fortaleceu, me trouxe esperança de que eu podia estar aqui, eu podia continuar, eu podia realizar meus sonhos, que eu poderia ainda ser uma protagonista e, com certeza, uma transformacional ainda na vida. Então, muita gratidão a Lorena, a Romani, a essa família, ao Instituto. Gratidão de verdade. Palmas para a gente. Transformacional. Pessoal, só para saber aqui, quem mais tem histórias de transformação aí? Levanta a mão. Levanta a mão, só para saber. Não precisa ser para contar agora, não. Só para saber. Não é porque agora não vai dar tempo, mas só para saber. Quer ver? Fica de pé. Quem vivenciou uma transformação após o Instituto Romani? Fica de pé. Fica de pé. Olha isso, que legal. Uma salva de palmas para essas pessoas. Pera, continua de pé só para falar uma coisa. Agora, que eu acredito que vocês vão continuar. Quem aqui já ajudou a transformar alguém? Pode ser seu filho ou alguma pessoa. Fica de pé. Fica de pé. Olha que incrível. O bem não para. Vocês estão entendendo isso? Uma salva de palmas para vocês. Tá vendo essas pessoas que vocês viram levantando? Quer ver? Olha isso. Quem aqui dessas pessoas ajudou alguém a lidar com, seja ansiedade, ou uma depressão, ou alguém que estava pensando em se matar, algo do tipo? Levanta a mão. Vocês estão entendendo o poder que tem nessa sala, nesse ambiente? Uma salva de palmas para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Tem uma boa notícia. Tá vendo essa linha? Se você toma a decisão mais rápido, fica mais rápido para sair daqui para cá. Independente de onde você estiver. Você buscar ajuda, direcionamento, você investir em você buscar congruência, você buscar entender alguma coisa de negócios, entender mais rápido, você vai economizar tempo. Se você for deixando para depois, você pode encurtar o tempo quando você coloca intensidade, quando você toma decisões
Quando você toma uma decisão, você pode economizar esse tempo. Quem me dera alguém tivesse me feito tomar essa decisão, talvez em 2010. Em 2010 eu estava na faculdade de psicologia com a cabeça... Era aquele negócio lá que o Bruno falou que você precisa de 10 mil horas para começar a atender. Aqui, o que acontece? Você preenche essas linhas mais rápido, você tem condição de pular linhas, você pode navegar nessa curva e vencer muito mais rápido. Você acelera o tempo. Ao tomar uma decisão, você sai dessa linha aqui e vem para essa antes de esperar chegar aqui, ó, para sair dessa linha e vir para essa. Fica mais... Romani, eu vou tomar a decisão, mas eu vou tomar a decisão daqui a 1 ano. O que vai acontecer? Você vai perder tempo. Você está comprando tempo. O que pode acontecer? Quem sabe daqui a 1 ano você poderia estar contando como você fez os 20 mil aqui no palco. Você poderia estar contando uma história de transformação. Você poderia estar contando como você ajudou a transformar a vida de alguém, como você se transformou. E eu quero ouvir essas histórias. E olha... Quanto mais demora, Romani, mas eu vou tomar a decisão daqui a tanto tempo. As chances são que vai ficar mais arriscado, mais difícil, mais caro. Inclusive, quem entra no Prime antes tem vantagem. Eu valorizo. E aí, quanto você pode esperar para jogar num próximo nível? Eu estou falando isso. Sobre quanto você pode esperar para jogar num próximo nível? E eu quero falar agora... com a galera que decidiu jogar nesse próximo nível, lá atrás aqui, que ele não esperou. Vocês topam ouvir, brevemente, uma história? Nath, você tá por aí? Cadê a Nath? Pessoal, eu quero parabenizar primeiro cada uma dessas pessoas aqui. Elas vão compartilhar um pouquinho da história. Lala, conta um pouquinho da sua história e a transformação, alguns resultados que você teve. Fala para o pessoal... da decisão que você tomou, o momento de decisão. Então, pessoal, como eu falei ali no início na palestra, a tomada de decisão, o que me fez chegar aonde eu estou, e tudo que tu estava falando ali, eu digo, caramba, eu passei por todo esse processo. Aí, até eles perguntaram ali para mim, olharam ali, pergunta para o Romani se tem um outro estágio que tu já passou por todas as fases. Por que eu passei? Porque eu colei nesse cara, gente. Eu colei nesse cara e hoje eu estou colhendo os resultados. Eu não vou parar por aqui, eu subi 3 degraus. Vai longe. A foto, que eu até pedi para a Lorena e não coloquei aqui, Romani, foi aquela que me inspirou. Foi aquela foto que tu mostrou bem novinho numa sala de aula. Eu pensei, eu vou chegar pertinho de onde esse cara está. Quando eu te via, eu pensava assim, meu Deus, eu ainda vou chegar perto desse cara, mas... toda inibida, de que forma que eu chego. Hoje eu estou aqui, eu converso contigo, hoje tu me orienta, hoje a gente está junto ali. Por quê? Porque eu fiquei junto contigo, são quase 5 anos que eu estou junto contigo, colhendo esses resultados. Gente, é o melhor lugar, e como eu falei para vocês, não tem. Vocês vão procurar, pode procurar, mas não tem mentor igual o Romani. O Romani nos pega realmente pela mão e nos guia. Tá? Se eu tenho resultado, e assim eu digo de boca cheia, se eu tenho resultado hoje, foi porque eu segui o Romani, eu comprei essa mentoria e segui a risca, tudo. Os teus podcasts, tudo. Se eu não consigo assistir na hora ali, eu assisto depois, mas eu aprendo muito contigo. Então, Romani, o que eu estou vivendo hoje, e assim, ó, não é nem perto do que eu ainda vou chegar. Tá? Mas o que eu estou vivendo hoje, cara, é realização plena. Eu hoje... aquela menina que sonhava com a vida cor-de-rosa, eu tenho a minha vida cor-de-rosa hoje, mas eu ainda quero chegar além, porque eu estou aqui e vou continuar contigo. Bom, eu conheci o Romani pelo network, na verdade. Eu estava procurando algum curso que trabalhasse a área de desenvolvimento pessoal. Sou mentora de negócios e eu percebia que as pessoas travavam, não pelo conhecimento técnico, mas por conta da mentalidade. E a caçava e tudo era muito desmembrado. Era só uma técnica aqui, só uma técnica ali. E para mim não era suficiente, eu que adoro estudar. Conversando com uma amiga, sabia que ela tinha feito o curso de hipnose com o Romani lá em Minas Gerais, que a gente fez uma mentoria junto e tinha feito lá o presencial. Ela falou, olha, eu gosto muito do conteúdo dele e tudo mais, entra lá. O Romani tinha acabado de fechar carrinho, nunca vi na vida, só que eu fui pela confiança de uma pessoa que eu conhecia. E eu falei, olha, eu sei que já fechou carrinho assim, mas
dá para entrar ainda? E aí eu comprei a plataforma, né? Isso foi 2021, se eu não me engano, início de 2021. E na época, eu sempre, desde que eu fiz transição de carreira, depois de quase 2 burnouts na CLT e decidi empreender, desenvolvendo pessoas, eu sabia que ter acompanhamento e direcionamento era muito importante, porque enquanto eu não tive, eu patinei horrores, assim, né? Foi bem uma época muito difícil. E aí, o Romani estava lançando o Prime. E eu falei, bom, gosto do conteúdo, faz sentido, preciso de acompanhamento, entrei. E na época, a única coisa que eu tinha certeza é que eu era muito esforçada, que eu tinha bastante conhecimento, mas não virava a chavinha. E aí vem, acho que a grande importância do ambiente mesmo, né? Porque na hora que você acessa outros ambientes e vai vendo pessoas tendo resultados que a gente não teve, começa a parecer mais possível, mais real. Porque nos outros ambientes que eu estava, era tudo muito distante. Era eu muito pequenininha e alguém muito lá na frente, muito inacessível. E aí, quando eu entrei no Prime, eu entrei muito para buscar ferramentas para os meus clientes, mas também me desenvolver. E aí eu comecei a me jogar em tudo. Então, tinha evento, eu vinha. Tinha Day Prime, eu ia. E uma grande virada de chave veio no Day Prime, né? Eu já estava estruturando novos produtos e lá eu tive uma conversa com um parceiro muito significativo. Hoje nós temos uma parceria, a empresa cresceu muito, era eu sozinha, nós somos em 5 pessoas hoje. E a empresa, lá de 3 anos atrás, é uma empresa completamente diferente hoje, graças aos ensinamentos do Romani que eu apliquei em mim, apliquei em pessoas próximas e me fez acreditar e ver que eu podia estar em vários outros palcos diferentes. E para o pessoal saber, quanto você acredita vai faturar até o final do ano? Bom, a gente bateu 300 mil, né? Então, a expectativa é a gente chegar próximo de 320, 350 no ano. E pensando que no ano que eu entrei, eu faturei 65 mil num único ano. E hoje a gente está batendo mais de 300 mil. Palmas para elas. Vamos fazer um transformacional para elas, que elas merecem. O transformacional!